Aqui no livro, o Colin vai pegar cada uma dessas igrejas, cada uma dessas 7 igrejas, e ele vai abordar o contexto falando de algumas características-chave, né? Então ele começa com Éfeso e vai seguindo na ordem que é dito lá, até a última, e vai falando, por exemplo, ali em Éfeso, o que é esse... o primeiro amor ele vai falar sobre a árvore da vida, vai falar sobre, em Esmirna, sobre o primeiro e o último, coroa da vida, e assim ele vai, né? E a gente não tem condições de, na nossa conversa aqui, abordar todos esses elementos. Então, o que é que eu quero fazer com você aqui, Paulo? Eu queria pegar alguns elementos de cada uma dessas. A gente não tem nem como aprofundar somente em uma tudo. E depois os ouvintes estão aí, claro, convidados a se tornarem leitores dessa obra e nela conseguirem se aprofundar. Mas continuando aqui na nossa conversa, vamos começar um pouco com Éfeso. E por ser a primeira, por ser talvez uma das mais importantes dessas, né? Nós temos até a epístola de Paulo aos Efésios. Então, nesse sentido, o que a gente pode falar do contexto geral da igreja de Éfeso? Éfeso, sem dúvida, era uma cidade muito importante no contexto do primeiro século, né, no contexto do Império Romano, e no contexto da divulgação da fé também no Novo Testamento. Bom, Éfeso ela é capital, né? Era a capital da província, era conhecida ali como a metrópole da Ásia, uma cidade extremamente importante, com uma fluidez econômica, até religiosa muito grande, sobretudo quando comparada às outras 6 igrejas que são citadas no livro do Apocalipse. E era a capital da província da Ásia, né? Dessa chamada província da Ásia Menor, que você tem a Ásia como um espaço geográfico muito mais amplo e a Ásia Menor, que era um recorte geográfico em que essas cidades que são citadas em Apocalipse 2 e 3 se localizavam, né? Era uma cidade próspera, era uma cidade que estava situada numa rota comercial muito importante de Roma para o Oriente, portanto, era a cidade que ligava a capital do Império ao Oriente, e uma cidade pagã, extremamente pagã. Ali havia um culto pagão em honra a uma deusa chamada Diana ou Ártemis. Os 2 nomes estão corretos, são adequados, cujo templo, inclusive, pela sua grandeza, pela sua suntuosidade, foi reconhecido, inclusive, mais tardiamente como uma das maravilhas do mundo, né? Em termos da arquitetura, né? E era um culto muito... Sim. E era um culto muito celebrado na cidade de Éfeso, e reverberando, inclusive, para as cidades vizinhas. Agora, de todas as igrejas mencionadas por João, a de Éfeso é a igreja, como você já bem disse, que nós mais conhecemos. Quando olhamos para as 7 igrejas, a que nós mais conhecemos é a igreja de Éfeso. Nós temos muitas informações dentro do Novo Testamento sobre a igreja de Éfeso e até depois, ali no 2º século, nós vamos encontrar documentos que foram dirigidos às comunidades de Cristo ali na cidade de Éfeso, né? Então a gente, por exemplo, sabe pelo livro de Atos como o evangelho chegou à cidade de Éfeso, né? A gente tem ali o livro de Atos que vai narrar a chegada do evangelho e como o evangelho foi pregado naquela cidade, como é que o evangelho foi propagado pela voz, pelas mãos do próprio apóstolo Paulo. Você citou aí a Epístola aos Efésios, né, que é uma carta importantíssima, que vai tratar da igreja de Jesus Cristo, porque aparentemente, até onde a gente pode perceber, o elemento central, o tema central, o eixo, no caso da Epístola aos Efésios, é a igreja. Esse é um tema, vamos dizer assim, central da Epístola aos Efésios. E nós sabemos qual é o estado da igreja de Éfeso no final do 1º século, pelas palavras que Jesus dirige no Apocalipse. Então você sabe como é que o evangelho chegou, você sabe como a igreja passou ali por décadas posteriores à chegada do evangelho e como é que a igreja se encontrava ali no final do 1º século, né? Pelas palavras que a gente lê no capítulo 2, de 1 a 7. Então o próprio livro do Apocalipse nos mostra algumas coisas sobre a igreja, né? E Éfeso, especificamente, é das 7 igrejas, uma daquelas que recebe tanto o elogio da parte de Deus, né, em Cristo Jesus, quanto também advertências. Então é uma igreja que está ali, juntamente com outras 2, recebendo elogios e também advertências, né? E especificamente aqui, talvez a grande
pergunta que normalmente as pessoas fazem quando leem as palavras da carta dirigida à igreja de Éfeso é sobre o tal primeiro amor. Né? Então você pega ali o capítulo 2, Jesus falando, né? E João escrevendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estamos diante de um texto que também não é tão simples. Não é tão simples o que seria aqui o primeiro amor. Uma Mas o pessoal interpretação gosta, que parece... o pessoal gosta dessa expressão, viu? Tem até música para isso, né? Tem. Mas assim, dentre as possibilidades, uma que me parece legítima, e aí eu preciso abrir aqui um parêntese, Saul, para dizer o seguinte: não é possível compreender adequadamente o Apocalipse sem conhecer o contexto histórico-cultural das 7 igrejas. Eu acho que isso é fato que todos nós estamos convencidos. É preciso conhecer o contexto histórico-cultural. Mas eu gostaria de acrescentar algo. Não é possível compreender devidamente o Apocalipse sem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele projeta muita luz, inclusive muitas coisas citadas no livro do Apocalipse são retirados diretamente do Antigo Testamento. Você vai ter textos ali que são retirados, sobretudo, dos profetas e até do Pentateuco, sobretudo de Deuteronômio, Êxodo, que são amplamente citados. Então, eu acredito que conhecer a história, a cultura dessas 7 igrejas é fundamental. Mas a gente não pode abrir mão do Antigo Testamento. E por que eu faço menção disso? Exatamente para tentar encontrar aqui um caminho que justifique ou que nos ajude a entender esse abandono do primeiro amor. Parece, isso não é uma ideia da minha cabeça, alguns autores apontam nessa direção. Parece que, de alguma maneira, há uma alusão às condições da relação de Deus com o seu povo no livro de Oséias. Ok? Nós vamos lembrar que no livro de Oséias, o problema é o casamento entre Deus e o seu povo. E o próprio profeta, ele precisa viver determinadas experiências que demonstram uma realidade entre Deus e o seu povo. Parênteses aqui, aliás, eu tenho pena de Oséias. Eu acho que é um dos profetas que mais sofreu, coitado. Mas sofreu, eu não tiro a sua razão, eu também acho, né? E profetizar nessas circunstâncias, olha, nessas circunstâncias que, enfim, ele acabou sendo levado, né? Mas ali em Oséias você tem muito essa ideia da perda do primeiro amor do povo de Israel em relação ao seu Deus. Então, assim, alguns intérpretes chegam a dizer que aqui de fato um abandono progressivo da parte do povo em relação a Deus. E que isso, muito provavelmente, era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Era uma igreja cristã? Sim, era uma igreja cristã. Era uma igreja importante no cenário do Novo Testamento? Sim, era uma igreja importante no cenário do Novo Testamento. Mas com o passar do tempo, com as décadas se passando, parece que a igreja foi se esfriando em relação ao Evangelho, em relação àquele primeiro momento em que eles conheceram a Cristo e que se renderam a Cristo e que passaram a viver para Cristo. E eu acho que isso também, Saul, a gente pode, de alguma maneira, a gente pode compreender também à luz da experiência de Juízes, o livro de Juízes. Por quê? Uma coisa que eu aprendo no livro de Juízes, que a gente pode aprender no livro de Juízes, é que assim, parece que uma geração, ela se compromete com Deus, ela adora a Deus, ela busca a Deus, mas aí surge uma geração que se esquece do Senhor. Aí o povo sofre, na sua misericórdia Deus levanta ali um líder, um juiz, aí ele restaura o povo, né, vence as batalhas do povo, o povo então volta a buscar o seu Deus, mas aí passado um tempo, novamente o povo se volta para os ídolos, para o pecado, para a maldade, para a transgressão. Me parece que é exatamente isso que acontece aqui em Éfeso. Havia se passado aquela geração lá que ouviu a mensagem pregada por Paulo, que experimentou milagres operados pelos apóstolos. Aquela geração havia passado, e agora essa geração havia se esfriado, não havia, de fato, abraçado com o mesmo amor, com o mesmo desejo, com o mesmo vigor, o Evangelho, tal como Paulo havia pregado.
Então, acho que esse é um ponto para a gente, de fato, bastante importante quanto à igreja de Éfeso.